E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Dessa vez uma questão de função trigonométrica, uma função seno. Vamos lá. Se a temperatura T em graus Celsius em uma cidade durante o dia é dada aproximadamente pela função. Aí ele coloca aí uma função, vamos reescrever essa função, ó. A função vai ser a temperatura em função do tempo vai ser igual a 5 mais 16 vezes o seno de πt sobre 28. Então, essa que é a nossa função. Galera, só para praticar, nós sabemos que a lei de formação de uma função seno é essa daqui, ó, y igual a A mais B vezes seno de cx mais d, no qual o parâmetro A é aquele parâmetro que está fora do seno sozinho, tá bom? Nesse caso aqui, ó, quem é o parâmetro A vai ser o 5, ou seja, o 5 vai ser o nosso centro. O parâmetro A é sempre o centro. E esse centro é sempre o quê? Um ponto médio. O ponto médio entre quem? Valor máximo e valor mínimo, tranquilo? Então, ó, a questão não precisa, porém só para praticar. Se ele perguntar aqui o centro, vai ser 5. Se ele perguntar a amplitude, nós vamos lembrar que a amplitude é o valor que acompanha o seno ou cosseno na parte de fora. Nesse caso aqui, ó, multiplicando, certo? Nesse caso, a nossa amplitude vai ser quanto? Ó, 16, tranquilo? Pessoal, então a amplitude, que é B, vai ser 16, 16 positivo. Então, na hora de desenhar um gráfico dessa função seno, a gente lembra que quando a amplitude é positiva, esse gráfico ele começa o quê? Na função seno, subindo, tranquilo? Aí vamos lá. Agora o coeficiente C. Pessoal, o coeficiente C é quem acompanha a nossa incógnita. Nesse caso, a incógnita aqui, ó, vai ser T. Então, ó, aqui vai ficar o coeficiente C, quem está acompanhando o T, ou seja, π sobre 28. E o coeficiente D é aquele que está fora, dentro do arco, ou seja, dentro do parênteses, porém somando aqui fora, tá bom? E não tem nada, então o coeficiente D vai ser igual a zero. De boa, pessoal, tranquilo? Então vamos encontrar aqui o que é que ele quer, ó. A questão ele quer saber o seguinte, ela quer saber, cadê? Tempo em horas, considerando o horário de início às 0 horas, então a temperatura máxima ocorrerá às... Pessoal, quer saber a temperatura máxima, quando é que vai ocorrer? Vamos lá. Se a questão perguntar qual vai ser a temperatura máxima, nós vamos lembrar que eu vou pegar o centro, aqui ó, vou fazer aqui, vou pegar aqui o centro é quanto? 5. Aí a temperatura máxima eu faço o quê? Ó, pego o centro e adiciono a amplitude para cima e eu diminuo a amplitude para baixo. Então, ó, vou fazer aqui é o centro, aí eu vou ter aí o valor máximo e o valor mínimo. Vamos lá. Pessoal, amplitude é quanto? 16, então o valor máximo aqui fica 5 mais 16, que dá quanto? 21. Então a temperatura máxima é 21. E a temperatura mínima, ó, vou pegar o 5, que é o centro, e vou diminuir a amplitude. Como a amplitude é 16, 5 menos 16, aqui ó, vai ficar menos 11. Então, ó, esse que vai ser a nossa temperatura mínima e temperatura máxima. Então, se a questão perguntar qual a temperatura máxima registrada, seria qual? 21. Se ele perguntar a temperatura mínima, seria quanto? Menos 11. Porém, ele não perguntou isso. A questão perguntou em qual momento eu vou atingir aqui a temperatura máxima, tá bom? O tempo em que eu vou atingir a temperatura máxima. Pessoal, para a gente encontrar o tempo, ela quer saber justamente o valor aqui, ó, de Tzinho, certo? Nesse tipo de questão, nós vamos ter que sempre fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aquele jeito que sempre quando a questão de função trigonométrica falar em máximo ou em mínimo, eu sei que eu vou ter que substituir o seno por quanto? 1 ou menos 1. Tranquilo? Ó, nós vamos lembrar lá do ciclo trigonométrico sem sono. O seno é qual eixo? O seno sem sono é o eixo em pé. Então, eu só vou ter aqui, ó, valor no eixo em pé. No eixo horizontal vai ser quanto? Vai ser 0 e 0, tá bom? Então, a gente percebe que o seno ele vai variar de quanto? De 1 a menos 1. Então, sempre, para encontrar valor máximo e mínimo, se não for por esse jeitinho aqui, do macetezinho, é só fazer separadamente. Eu vou substituir todo o seno por 1 e menos 1. Então, aqui ó, vai ficar 5 mais 16 vezes
No canto do seno todo, nós iremos substituir aqui, ó, primeiro por 1. Resolve primeiro a multiplicação, então a temperatura aqui vai ficar 16 vezes 1, 16. 5 mais 16, 21. Aí, ó, agora vamos substituir no canto de 1, vou substituir por menos 1. Ah, Lucas, sempre é 1 e menos 1? Sempre, tá bom? Na função seno ou cosseno. Então, ó, 5 mais 16, aí mais uma vez, ó, no canto do seno, eu vou substituir dessa vez por menos 1. Quando a gente resolver aqui, então a temperatura vai ficar 5, aí mais 16 vezes menos 1 dá menos 16. Então a temperatura aqui vai ficar menos 11. Então nós vamos saber aqui, ó, nós iremos saber que o valor máximo é esse e o valor mínimo é esse aqui, tá bom? Galera, e para chegar nesse valor máximo, eu cheguei nele quando eu substituí o seno por quanto? Por 1, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que para chegar ao valor máximo, eu substituí o seno de πt sobre 28 por 1. Tranquilo? Como ele quer saber o tempo para chegar ao valor máximo, eu vou ter que pensar o seguinte. Qual ângulo que o seno é igual a 1? Ou seja, qual ângulo aqui em cima que resulta em seno igual a 1? Aí nós vamos lembrar que esse ângulo aí em cima é justamente qual ângulo? É o nosso ângulo de 90 graus. E 90 graus em radianos vale quanto? Π sobre 2. Então, esse ângulo aqui, para o seno da 1, ele tem que ser 90 graus ou π sobre 2. Ah, Lucas, substituo por quem? Pessoal, vamos substituir por π sobre 2, porque aqui no ângulo tem um π. Então, ele está colocando aí em radiano. Então, eu sei que esse ângulo que eu destaquei de verde aí, πt sobre 28, vai ser igual a quanto? A π sobre 2. Aí, ó, posso cortar π nos dois lados, ou então fazer o seguinte. 28 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, fica πt igual a 28π sobre 2. Podemos cortar, ó, π nos dois lados, π com π. Então, aqui vai ficar t igual a 28 dividido por 2. E 28 dividido por 2 dá quanto? 4. Ou seja, o tempo para ele chegar na temperatura máxima vai ser o quê? 14 horas. Portanto, resposta da questão, letra o quê? Ó, letra B. Tranquilo? Ah, Lucas, mas se a questão tivesse perguntado para chegar na temperatura mínima? Pessoal, a temperatura mínima foi o menos 11. Para chegar nesse menos 11 foi quando eu substituí por quanto? Menos 1, tá bom? Então, para chegar nessa temperatura mínima, eu sei que o seno de πt sobre 28 teria que ser igual a quanto? A menos 1, tá bom? Aí eu vou pensar qual ângulo que o seno é menos 1 mesmo. Nós vamos lembrar que o seno é menos 1, ó, menos 1 aqui, estão vendo? Nós vamos lembrar que o ângulo é menos 1, o seno, quando for qual ângulo? 270 graus, que é justamente o nosso 3π sobre 2, certo? Ah, Lucas, como é que você sabe mesmo que é 3π sobre 2, o 270? Só fazer a regrinha de 3. Π vale 180 graus, portanto, 270 vale quanto? X, aí faz meio com meio, estamos com extremo, simplifica e a gente encontra que o 270 fica exatamente igual a 3π sobre 2. Tranquilo, pessoal? Então, eu sei que esse ângulo aqui dentro, ele tem que ser igual a 270 graus. Ou 3π sobre 2. Então, ó, só igualar. πt sobre 28 igual a 3π sobre 2. 28 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, aqui fica πt igual a 28 vezes 3 dividido por 2 vezes π. Galera, agora ó, só faz o seguinte. Tem o π nos dois lados, podemos cortar. Aí, ó, podemos dividir 28 por 2. 28 dividido por 2 dá 14 vezes 3. Então, o tempo para chegar na temperatura mínima, ele vai levar quanto tempo aqui? Ó, 42 horas, beleza? Então, se ele perguntasse quanto tempo demora para chegar na temperatura mínima pela primeira vez, são 42 horas. Mas não foi isso que a questão perguntou. Ela perguntou apenas o tempo para chegar na temperatura máxima. Beleza, galerinha? Então, espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.